Recebemos um fluxo constante de perguntas pastorais realmente difíceis para o pastor John em nossa caixa de entrada. Aqui está uma dessas perguntas, de um ouvinte chamado Eric. Olá, pastor John. Sou pastor e estou me perguntando qual deve ser a medida corretiva quando um cristão se casa conscientemente com um descrente. A crente foi avisada e seguiu em frente com a união mesmo assim. Agora, o casamento foi formalizado. Então, como nós, a igreja, devemos responder agora? Para responder a isso, vamos esclarecer quantas camadas de pecaminosidade existem quando um crente professa ou rejeita o conselho dos presbíteros da igreja e se casa com um descrente. Mencionarei apenas 3 camadas. Existem outras, mas isso nos ajudará a entender a seriedade da questão. Primeiro, o crente professo está desafiando e se rebelando contra um mandamento explícito do Novo Testamento de Deus. Paulo diz em 1 Coríntios 7, 39, a mulher está ligada ao marido enquanto ele viver, mas se o marido morrer, ela estará livre para se casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Contanto que seja no Senhor significa apenas para uma pessoa que está no Senhor, um crente, um seguidor de Jesus. Portanto, se esse ensinamento for esclarecido ao crente e o crente rejeitar a obediência a esse mandamento, ele ou ela estará agindo em desafio aberto ao ensinamento dos apóstolos e de Deus. Em segundo lugar, provavelmente ainda mais importante, porque vai ao cerne da questão. Um crente que escolhe se casar com um descrente demonstra o quão profundamente comprometido está seu amor por Cristo. Jesus disse, em essência, se você não me amar mais do que ama os outros, você não é digno de mim. Mateus 10, 37. Essa é uma afirmação impressionante que Jesus coloca em nossos corações. Mas se o crente aprecia a presença, a amizade, a intimidade de uma pessoa que rejeita a Cristo, namorado ou namorada, mais do que a presença e a comunhão com Cristo, sua própria fé e amor por Jesus são questionados por Jesus. Não por mim, mas por Jesus. Essa é a questão mais profunda. Como pode o coração de um crente abraçar Jesus como seu supremo tesouro e satisfação e rejeitar as palavras de Jesus para estar nos braços de alguém que não tem fé nem afeição verdadeira pelo bem mais precioso do crente? É inconcebível para mim. Sempre achei isso incompreensível. Algo está profundamente, mas muito profundamente errado com a afeição do coração por Cristo. Essa é a segunda camada de pecaminosidade. E terceiro, se os líderes fiéis na igreja explicaram amorosamente a vontade de Deus com base na palavra de Deus ao crente e disseram ao crente para não prosseguir com esse casamento ilícito por obediência a Cristo, então o casamento não é apenas uma rebelião contra o mandamento bíblico explícito e não apenas uma revelação de um coração idólatra que coloca um ser humano acima de Cristo nas afeições, mas também uma rejeição da autoridade dos pastores, que Deus deu para proteger as ovelhas do pecado. Agora, essa é a situação. E começo por aí, para que o resto do que tenho a dizer soe apropriadamente sério. Minha resposta é que os presbíteros devem suplicar, orar, ensinar e então, se tudo isso for rejeitado, vocês devem remover o crente da condição de membro da igreja, por ter levado o casamento adiante. O objetivo dessa remoção é deixar o crente desobediente em estado sóbrio, despertá-lo e conquistá-lo para um coração arrependido e obediente e para a restauração. Muitas pessoas não levam a Bíblia a sério. Elas ficam perplexas e irritadas com igrejas que levam a Bíblia tão a sério quanto estou dizendo. Muitos cristãos, professos hoje, considerariam tal excomunhão mais prejudicial do que benéfica. Eles a chamam de intolerante, até a chamam de odiosa. Mas isso ocorre porque eles elevam sua própria sabedoria acima da sabedoria de Deus. Eles usam o mesmo raciocínio que o desobediente usou para explicar por que não devemos remover uma pessoa da membresia por se casar com um descrente. Talvez o descrente seja ganho para Cristo nesse casamento. Talvez, se você os mantiver como membros ou mantiver um deles como membro, o outro se tornará um cristão.
E os pais da pessoa excomungada ou amigos, se não forem seriamente bíblicos, argumentarão que você não conseguirá ganhá-los para Cristo expulsando-os da igreja. Eles ficarão furiosos. O descrente o chamará de intolerante e odioso, alegando que isso não será redentor, mas sim alienante. É isso que eles dirão. É isso que os presbíteros precisam estar preparados para ouvir. Isso não é enfaticamente o que a Bíblia ensina. Em 2 Tessalonicenses 3, 14 e 15 e em 1 Coríntios 5, 4 e 5, Paulo apresenta a possibilidade e o desejo de que, por meio desse ostracismo santo, as pessoas sejam de fato salvas e restauradas. Aliás, tenho visto a disciplina eclesiástica ter exatamente esse efeito em meu ministério. Os líderes da igreja precisam estar preparados para serem vilipendiados por pessoas que pensam saber mais do que os apóstolos sobre como amar as pessoas. Uma das outras perguntas a serem respondidas é esta, que é muito importante. Como se manifestam o arrependimento e a restauração em tal situação? Isso não significa que o casamento seja anulado. É realmente um casamento. Um casamento que não deveria ter sido celebrado, mas agora, tendo sido celebrado, não deve ser rompido. Deve ser santificado. E Paulo é tão claro sobre o fato de que um crente não deve se divorciar de um descrente, quanto sobre o fato de que não se deve casar com um. 1 Coríntios 7,12. Portanto, o arrependimento do pecado ao se casar com um descrente não inclui o divórcio. O que inclui é uma mudança de coração, não uma mudança no casamento. Deve haver uma tristeza e arrependimento autênticos pela desobediência a 1 Coríntios 7, 39. Deve haver um reconhecimento e arrependimento de que o coração não estava certo ao colocar a pessoa com que se casou acima de Cristo e suas afeições. Deve haver um pedido de desculpas e tristeza por desprezar o conselho dos líderes de Deus na igreja. E todas essas mudanças são possíveis enquanto o casamento permanecer intacto. De fato, eu diria que um homem ou uma mulher que permanece em tal casamento pode dizer a um cônjuge descrente estas palavras: meu amor redespertado por Jesus e meu valor a Cristo acima de você como meu Senhor e Salvador, e meu desejo de fazer parte do povo de Cristo novamente, e meu arrependimento pelo meu pecado em me casar com um descrente, não significam que parei de te amar ou que quero te deixar. Temos uma aliança até que a morte nos separe. Pretendo cumpri-la. Na verdade, minha fé restaurada significa que agora sei como te amar melhor. Eu gostaria de demonstrar isso. Espero que você me aceite. Não sabemos se o cônjuge descrente receberá isso, mas é possível, e esse é o objetivo da disciplina. Essa é a nossa oração.